Irmãos, já pararam para analisar, né, para pensar no dia a dia aí, como eu particularmente ando bastante aí por aí, a trabalho, né? A gente tem visto, acompanhado, como as pessoas têm andado distraídas, né? Muito distraídas, nas ruas, né? Em vários locais, as pessoas têm andado meio dispersas, né? Principalmente quando estão andando assim na rua, né? Eu dirigindo, né? Com o celular na mão. Obrigado, meu irmão. Aí sim, mano. Como as pessoas têm andado dispersas, né? Distraídas e andando de bicicleta e ao mesmo tempo, né, mexendo no celular e olhando para o lado, de carro dirigindo, né, na moto. Hoje o cara dirige com uma mão só, né? Fala, como é que consegue, né? Apesar que a moto hoje sem embreagem, né, você consegue só acelerar e lá vai, mas o cara fica ali fazendo N coisas ao mesmo tempo, e distração também. Quando acontece algum tipo de acidente, né, você vê que o fluxo começa a diminuir, né? Aí parece que fechou a rua toda, não, mas o pessoal que quer ficar olhando, né? Os curiosos lá ficam parando o carro para olhar também, aí começa a empacar as coisas, né? O pessoal se distrai. Acontece algo no nosso meio aqui também, a gente se distrai com facilidade, né? Nós nos distraímos com facilidade. Andamos, às vezes, muito distraídos, né? Dispersos, muitas das vezes. Recentemente, numa das aulas de Gálatas, dei um spoiler, né, um pouquinho dessa mensagem que eu ia fazer, para falar sobre a distração. E esses dias também eu estava lá em casa, estava fazendo alguma coisa lá e começou uma gritaria lá na rua, né? O pessoal começou a sair, eu também, né? Não, diferente. Também fui lá, né, saber o que estava acontecendo, me atualizar. Aí a mulher dá risada. Aí eu olhei o pessoal saindo, cabelo, né? Eu falei, caramba, qualquer coisa que acontece, não distrai. Podia ter alguma coisa no fogo lá, alguma coisa que eu deixei, né? Você vê, né? Esqueceu o filho no banho, né? Para ver o que aconteceu lá. Então, infelizmente, isso tem acontecido muito, e tem muitas coisas para nos distrair. Tem muitas coisas, o que mais tem nesse mundo é coisas que nos distraem. Chama a nossa atenção, né? Chama a atenção. Muitas coisas hoje viram moda muito rápido, né? Viram mania, e chamam a nossa atenção, e seja ela alguma coisa, algo que inventam, né? Qualquer coisa, um celular mais moderno, algo vai distraindo e tem distraído muito as pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque o momento de distração é perigoso, trazendo para o lado espiritual. Uma pessoa distraída no reino espiritual é algo perigoso. Porque, vamos abrir lá em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, versículo 8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. O apóstolo Pedro, ele escreve essa carta, e no capítulo 5 ele está aconselhando presbíteros, né, os jovens, os mais velhos. Ele começa a escolher, ele vai dizer ao público que ele está fazendo essa exortação. Nós estudamos recentemente, né, a carta de 1 Pedro. Ele vai dar alguns conselhos, e em um deles ele fala assim, olha, sejam sóbrios, né, estejam atentos, vigilantes, porque a Bíblia diz que o diabo, ele está ao nosso derredor. E você ele vai usar o exemplo de um leão, né, como um leão bramando, rugindo, esperando a oportunidade para poder dar o bote, né, nas nossas vidas. Vocês já repararam, vocês já viram lá no mundo animal, lá como o leão ele dá o bote? O leão, ele é um animal inteligente, um animal forte, né? Mas ele, quando vai dar o bote, ele espera a oportunidade certa. O bote dele geralmente é o certeiro quando a presa, ela se distrai. Quando ela começa a se distrair, ele vai lá e abocanha, né? E isso, no reino espiritual, é a forma como Satanás ele age em nossas vidas. Ele está ao nosso derredor,
esperando a oportunidade para poder. Você se distrai por alguma coisa, você está andando aqui em linha reta, você se distrai por alguma coisa, começa a perder a direção. É essa oportunidade esse momento que ele aproveita e acaba pegando a sua presa. A oportunidade do leão é a oportunidade de Satanás que ele tem, quando a sua presa apresenta a fragilidade, apresenta a distração, é o momento em que ele... E se nós pegarmos o exemplo de distração, se você se distrair no trânsito, você bate um carro, você cai de uma moto, né, você sobe em cima do carro com a bicicleta, né, que a gente já vê muito acontecendo. Então, a Bíblia está nos mostrando para nós andarmos em atenção. E quando Jesus, lá em Mateus 24, ele é perguntado, né, sobre o tempo da volta de Cristo, né, do reino, a única coisa que ele vai dizer é para que eles andassem em vigilância, né, vigiem e orem, né, até o grande dia. Então, estejam atentos, vocês precisam estar atentos, porque nós não sabemos, né, o problema, não sabemos, lógico, quando vai ser a volta de Cristo, também não sabemos o momento que o leão, esse leão que está ao nosso derredor, não o leão da tribo de Judá, mas o leão que está ao nosso derredor, ele vai dar o bote em você. E na própria Bíblia, existem vários exemplos disso, de distrações. O primeiro exemplo, não precisa abrir lá, é a história bem conhecida, Abraão. Abraão, ele tinha uma promessa sobre ele. Abraão, ele queria tanto, né, ter um filho, existia o filho da promessa, né, de Abraão, e Abraão, ele recebe, depois de muitos anos, né, depois de muito tempo, ele recebe sua promessa, chamada Isaac. Abraão, o filho dele, né, ali, uma bênção grande, né, do Senhor, mas em algum momento da vida de Abraão, ele se distraiu. Porque a Bíblia diz que Deus, ele pega Isaac, né, ele pede a Abraão Isaac como sacrifício. E nós sabemos a história que Deus, ele não estava querendo Isaac, né, a preocupação do Senhor não era o Isaac, a preocupação do Senhor era Abraão, porque ainda tinha muita coisa, um percurso para ele percorrer, ainda tinha coisas para ser feitas e Deus precisava de Abraão. E isso às vezes acontece até nos dias de hoje. Às vezes nós queremos tanto ter um filho, né? E quando temos um filho, aquele ser bem pequenininho, ele se torna maior do que o nosso Deus, que é grande. Você se distrai com o filho. Parece que vira o nosso Deus, né? Vira o nosso amuleto, nós temos que ter o cuidado, exige-se um cuidado, principalmente quando é recém-nascido, né? Mas temos que tomar cuidado para não nos distrairmos com isso. Não deixarmos aquele bebezinho tão bonitinho se tornar maior do que o nosso Deus. Aquele Deus, esse Deus que Ele entregou o Filho dEle por nós, esse Deus que te deu esse Filho, como fez com Abraão. Então Abraão, no momento que Deus ele chama a sua atenção, Deus ele prova a sua fé ali, realmente, se Abraão está se distraindo por alguma coisa, está se perdendo em alguma coisa, eu vou puxar aqui Abraão novamente. E ele leva, né, o Isaac até o sacrifício, e ele realmente ia fazer o sacrifício, Deus fala assim, Abraão, é necessário, né? Chamando a sua atenção, né, Abraão? Eu sou o teu Deus, né? Eu sou maior do que Isaac, eu sou o Deus de Isaac, de Jacó, o teu Deus, o Deus de Abraão. E muitas vezes nós nos perdemos por causa disso. Às vezes deixamos, tem que ter o cuidado, principalmente, né, recém-nascido, exige um cuidado maior, né, a situação da mulher é meio difícil, ainda mais dependendo do trabalho do parto, mas os filhos vão crescendo, e a Bíblia diz que nós temos que ensinar no caminho que deve andar, não ensinar para ele que ele depende de mim, que eu sou tudo para ele, mas o Deus que eu sirvo é o tudo para ele, é o tudo que ele tem, é a herança que eu vou deixar para ele. E isso nós estamos falando de um filho, né? Mas teve situações de distrações por mulheres também. O exemplo disso, o próprio rei Davi, né? A Bíblia fala que era um tempo de Davi guerrear, tempo bom para estar em guerra, né? Tempo de primavera, e ele, no seu descanso, no seu merecido descanso, né? Ele para lá e ele olha, ele se distrai por alguma coisa, né?
Ele se distraiu tanto, Davi, que ele foi capaz de fazer coisas que nenhum de nós imaginávamos, lendo, né? Você não imagina que ia acontecer aquilo ali. Você fala, caramba, uma distração, se distraiu por causa de uma mulher, olhou, acabou colocando a perder, né? Quase o seu reinado. Deus ainda o chama de segundo o coração de Deus pelo seu arrependimento, ele se arrepende do que ele faz, mas até então, até o seu arrependimento, teve várias consequências. O problema de você se distrair e perder o caminho é você ter uma consequência. Quando você erra o caminho, você se distrai e erra o caminho, mas me distraí, não olhei aqui o GPS, me distraí, perdi o caminho. Você corre o risco de cair num buraco, ser assaltado, de bater seu carro, sofrer um acidente gravíssimo, ou acidentar alguém também. Há vários riscos quando nós perdemos a direção, quando nós deixamos as coisas desse mundo nos distrair. Aí Davi mata o amigo, fica com a sua mulher, né, adulterou, assassinou, graças a Deus foi perdoado, foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, continuou ainda o seu reinado, mas teve uma consequência enorme na sua família. Às vezes não precisaria passar por isso, né? Se não tivesse distraído, se não tivesse perdido aquilo que ele tinha tanto temor do Senhor, né, pelo Espírito, e quando ele vai orar ao Senhor pelo arrependimento, ele fala, Senhor, aconteça o que acontecer comigo, mas não parte de mim teu Espírito, não quero perder o teu Espírito. Mas por uma distração, né, por um momento de distração, ele quase botou tudo a perder. Perdeu muita coisa, né? Perdeu seus filhos, ele perdeu muita coisa. Viu seu filho querendo tirar a sua própria vida, tomar o seu reinado. Olha a consequência. Por distrações. Um exemplo de distração, o próprio Salomão também, filho de Davi, né? Ele pede ao Senhor, nós sempre lembramos de Salomão, né, pela sua oração, elogiamos pela sua oração, pede sabedoria para Deus, Deus se admira com Salomão, né, toma sabedoria, e ele já começa a tomar as primeiras decisões, mas mesmo com toda a sabedoria, mesmo tendo Deus com ele, Salomão, o que acontece com Salomão? Ele se distrai, se distraiu, e é interessante, assim como nós falamos dos filhos também, nós falamos também do cônjuge, né? Às vezes a pessoa quer tanto casar, né? Aí casa, aí nós casamos, aí a esposa fica maior do que o nosso Deus. Aí o marido fica maior do que o nosso Deus. Aí nos distraímos tanto que acabamos esquecendo, deixando o Senhor como segundo plano. Deus não é mais minha prioridade agora é minha esposa. A Bíblia diz que eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja, sim, tenho que cuidar sim da minha família, mas eu não posso colocar ninguém acima de Deus. Eu não posso deixar que a minha mente e o meu coração se distraia a tal ponto de eu abandonar Cristo, qualquer coisa que seja. Trabalho, às vezes também, nos distraímos, né, com as coisas desse mundo, distraímos tanto que acabamos deixando. Eu trabalho mais para o meu patrão do que para Cristo, né? E o salário que o meu patrão me paga sustenta a minha família, a minha casa, glória a Deus por isso, mas não é maior do que aquilo que o Senhor me deu. Nunca vai pagar, é impagável o valor que o Senhor me deu, que foi Cristo Jesus. E não vai me dar uma vida melhor, o que eu tenho aqui não vai me dar uma vida melhor do que a que eu vou ter com Cristo lá no céu. Temos que tomar cuidado com as distrações. Andar distraído leva a consequência, a gente vai ver daqui a pouco. Salomão, ele se perdeu, né? Começou a se relacionar com mulheres estrangeiras, começou a desobedecer ao Senhor, a usar da sua sabedoria de forma, jogou a sua sabedoria praticamente fora, né? Aquilo que ele recebeu do Senhor, ele pegou e eu vou fazer o que eu bem entendo, mas você tem a sabedoria de Deus, mas eu quero fazer o que eu bem entendo da minha vida. Aí só deu cabeçada, né? Sofreu, passou uma vergonha enorme no seu reinado, isso sendo o homem mais sábio da Bíblia. E se você for ler o provérbio de Salomão, Eclesiastes, né? Muito conselho que ele dá lá, fala, tudo em vão. Ele mesmo vai falar isso, um homem mais rico da Bíblia, ele mesmo vai dar o exemplo.
Não é uma pessoa de lá de fora, aqui de fora que está falando, não. Não vale a pena ter muito dinheiro, não. É o homem mais rico da Bíblia que está falando. Leia lá Provérbios e Eclesiastes para você ver se ele vai falar. Isso aqui é tudo em vão. Tudo é vaidade. Se nos distrairmos por essas coisas aqui, isso aqui vai nos levar a um lugar de perdição. A lugares aonde não vai ter mais volta, a lugares aonde há choro, ranger de dentes, a ficar sem Deus. Um exemplo maravilhoso também na Bíblia é Sansão, né? Sansão, ele recebe algo do Senhor, poder do Senhor, né? Poder de Deus, algo que jamais foi visto, né? Sansão era capaz de destruir exércitos sozinho, com a força que ele tinha através do Senhor. E Sansão, ele, por isso que fala, né, se o conselho fosse bom, né, não daria, comprava, vendia, né? Os pais falam: Sansão, você pode casar com a mulher aqui israelita. Aí ele foi se envolver com a filisteia, né? Sansão, ele se distraiu, ele seguindo, obedecendo ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, só que por uma mulher, por algum momento, por uma paixão física, Sansão se distrai. E como que termina Sansão? Até terminou, né? Matando mais homens na sua morte do que durante a sua vida, mas poderia ter sido assim. Por que não deu ouvido ao Senhor? O que é mais atrativo, irmãos? O que é mais atrativo do que o céu, né? O que pode ser mais atrativo do que a glória? O que pode ser mais atrativo do que a vida eterna? Só que nós lemos 1 Pedro que cada vez mais, cada dia que passa, criam-se mais atrativos, né? Criam-se mais coisas, criam-se mais, como é que se diz? Fugiu a palavra. Cada dia que passa parece que as coisas que criam-se chamam mais a atenção das pessoas. Aí um faz, todo mundo começa a fazer e seguir também, né? Aí colocam um influenciador, não uma orelha seca, né? Um William lá para fazer, não, coloca um cara bom de lábia, um cara rico, famoso, aí as pessoas começam a se distrair. E o problema da distração, o que acontece quando uma pessoa se distrai? Acho que já aconteceu com todos nós isso aqui. Quando você andou distraído uma vez na rua lá, o que aconteceu com você? O que acontece com uma pessoa quando ela está distraída? O que acontece com uma pessoa que, além de acidentar-se, além de acontecer várias coisas com ela, o que pode acontecer com ela? Que é uma vergonha braba, né? Quando está distraída. Eu estava distraída. Você cai, né? A gente cai. Andar distraído é perigoso porque você pode cair a qualquer momento. Andar distraído pelas coisas desse mundo pode se considerar uma queda. E o que acontece quando a gente cai na rua, quando andou distraído? Uma vergonha, né? Se tivesse um buraco para você entrar dentro, você não dá nem de levantar, né? As pessoas vêm te ajudar, né? Aí vem todo mundo curioso, começa a se distrair com a tua queda, aí vem todo mundo assim, você fica com uma vergonha, você fala: rapaz, não queria nem existir, nunca mais volto nesse lugar aqui. O problema de tudo é que depois vem a vergonha. E quem é que nos envergonha? Quem é o acusador das nossas almas? Quem é que fica apontando o dedo para você depois? Quem é que fica te acusando? Está vendo aí? Ó? Caiu, afastou-se, parou, e depois para voltar. Aí sabe o que acontece? Não consegue voltar, estou com vergonha dos irmãos. Esses tempos nós ouvimos isso, né? Não estou conseguindo voltar porque eu estou com vergonha. Se distraiu. Estava caminhando no trilho certinho. Começou a ter algumas companhias e acabou se distraindo. Poxa, eu nunca vivi isso na minha vida, estou vivendo agora. Se distraiu, saiu. Aí disse que não consegue voltar porque tem vergonha. Quem é que nos envergonha?
Quem é que quer nos envergonhar? Então, uma vez que nós andamos distraídos, irmãos, a tendência de nós cairmos e pararmos, sofremos uma queda feia, né? E pode vir até as pessoas te ajudar a levantar, vão te ajudar, com certeza que vai ter pessoas que vão te ajudar a levantar, sim, mas é difícil você se levantar novamente. Por isso que ele disse, olhem, abrem os olhos de vocês, né? Andem atentos, porque além de nós não sabermos o dia da volta de Cristo, tem alguém doidinho para puxar você, alguém que já está condenado, alguém que já está determinado a estar lá, mas o que ele puder fazer para arrastar o máximo de pessoas possíveis, ele vai fazer. E esse leão que Pedro cita aqui, o apóstolo Pedro, não querendo exaltar ele, mas é um leão, é bom no que faz. Ele é bom no que faz. Porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Cuidado com as distrações. É bom nós crescermos, né, profissionalmente. É bom nós casarmos. É maravilhoso casarmos, né? É bom demais ser pai, ser mãe, ter filhos. Porque o Senhor nos fez para isso mesmo, né? Glorificarmos o nome dEle. É muito maravilhoso isso, mas em alguns momentos é bom ter algumas coisas, tecnologias, coisas novas, é bom. Mas infelizmente alguns têm se perdido com isso. Alguns têm se dedicado, eu me coloco nisso também, porque a gente se distrai muito fácil. Muito fácil. E nós lemos, nosso irmão falou aqui na ceia, o sacrifício de Jesus. Parece, é menos interessante, né? É menos interessante. Porque é que nem nós falamos aqui, né? Renúncia, abrir mão. Possamos tomar cuidado com as distrações, irmãos. Andem, ou vamos andar, né? Ou tentar andar, como diz a própria palavra na parábola das 10 virgens. Além de não sabermos o dia da volta de Cristo, o leão está ao nosso redor. A Bíblia diz na parábola que as 5 virgens tiveram a lamparina, as suas lamparinas acesas, mantiveram as lamparinas acesas, não se distraíram. As 5, que é chamada de Nécia, se distraíram, saíram. E depois queria comprar das que tinha, aí é tarde. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo e eu lá, distraído, né? É bem capaz de... Eu estava conversando com a minha esposa esses dias. A gente é tão distraído que é bem capaz de Jesus... Não, peraí rapidinho que eu estou vendo um negócio aqui. Depois eu vou. Tão distraído que a gente anda. Jesus chamando, ó, chegou a hora, vamos? Eu, não, peraí rapidinho, Jesus, que eu vou... Tenho que fazer um negócio para o meu patrão ali, que me pediu. Senão eu não recebo esse mês. Jesus falou, acabou. Acabou. Cuidado, irmãos, porque o que mais vão existir em nossos caminhos são pedras para nós tropeçarmos. E uma das pedras que tem sido bem usadas, grandes, para fazer a igreja tropeçar, são as distrações desse mundo. O apóstolo Paulo fala também em Timóteo, que aquele que se alistou, né, se inscreveu, aceitou fazer parte do exército de Cristo, tomem cuidado para que não se embaraçem com as coisas desse mundo, porque as coisas do mundo têm muitas distrações. Recentemente, para nós encerrarmos já, nós fomos passear num lugar, e primeira viagem nossa, mas não uma viagem missionária, né? Primeiro passeio, eu fiquei tão maravilhado que eu falei assim, cara, eu não queria voltar mais não. Sabe por quê? Porque não tinha sujeira, não tinha nenhum morador de rua, não tinha bagunça, não tinha nada. Eu falei, cara, que lugar. Mas eu me distraí, me encantei. Mas ao mesmo tempo, né, o Espírito que está em nós, ele nos lembra na palavra que existe um lugar muito mais bonito do que esse. Aonde eu quero te levar é muito melhor do que aqui. Você não vai precisar pagar morada, você não vai pagar para comer, porque eu gastei para ir. Foi 4 horas de viagem, né? Mas distrai a gente. Pô, que lugar gostoso, né? Vamos ficar aqui, mas e a obra? E a igreja? E o teu dom?
Cuidado, irmãos. Possamos tomar cuidado, porque muitos têm andado distraídos, dispersos, e infelizmente têm tido dificuldade de levantar por vergonha. Não conseguem nem mandar mensagem, não conseguem receber a mensagem porque ficam envergonhados. Cair é normal, faz parte, né? O tropeçar, mas tomem cuidado, para que as coisas desse mundo, as distrações desse mundo, não te afastem. Isso já afastou a gente de Cristo. Porque nosso irmão disse aqui semana passada, né? Às vezes nós estamos aqui, mas não estamos. Estamos aqui, o corpo está aqui, mas a cabeça, né? Distraída lá fora. Cuidado para que os nossos filhos, como o Isaac, não se tornem um serzinho tão pequenininho, tão indefeso, né? Precisa tanto de nós, não seja maior do que o nosso Deus. Tomare cuidado, irmãos, para que o que nós possuímos, seja ele o bem que for, não se torne maior do que o nosso Deus. Cuidado para que o seu cônjuge não se torne maior do que o nosso Deus. Tomara cuidado para que aquilo que nós temos e aquilo que tem sido apresentado diante de nós são muitos atrativos, não te distraia tanto e se torne maior do que o nosso Deus. Porque a Bíblia diz, não há nada igual. Nós lemos aqui sobre Pilatos, ele achando que tinha autoridade sobre Jesus. Jesus fala, Pilatos, não é dada autoridade nenhuma para vocês se não vier do céu. Para nós é a mesma coisa. Nós não somos nada aqui nessa terra, se não tivermos aquele que veio do céu, se fez carne, o verbo vivo, morreu, ressuscitou e nos mandou o Espírito dele. Se tiver que distrair para alguma coisa, se distraia para as coisas de Cristo. E se tiver difícil alguma coisa, tem distraído tanto devido a uma dificuldade, como o Pedro está falando aqui nesse contexto, continue buscando a Cristo. Não permita com que as coisas boas te distraiam. E também não permita que as coisas ruins te distraiam a ponto de te afastar do Senhor. Porque como nosso irmão leu aqui, há um caminho ainda a percorrer. Jesus ainda não voltou, mas o leão ainda está no nosso encalço. Que nem um leão, que nem um bramando, rugindo, para ver a sua queda e ficar apontando a sua vergonha. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, queremos nessa manhã te agradecer mais uma vez pela tua rica palavra, Senhor. A palavra do Senhor, ela mesmo nos mostra que é lâmpada para os nossos pés, Senhor, luz, caminho para nós. Mas nós vivemos, hoje não temos o Herodes, não temos o Pilatos, não temos os judeus, pelo menos aqui onde nós moramos, que atrapalham a nossa caminhada com o Senhor, Pai. Mas tem as nossas vontades, tem os nossos desejos, tem a nossa carne, e muitas coisas têm feito, meu Pai, nos distrair nessa vida. Nos ajuda, meu Pai, ajuda a tua igreja, a começar pela minha vida, a não distrairmos de tal ponto, meu Pai, a tal ponto de abandonarmos os teus caminhos. Não permita, meu Pai, que as coisas nos distraiam a tal ponto, meu Pai, de esquecermos de que aquele que nos atraiu é o teu Filho, é aquele que morreu por nós, Pai. Sim, o Senhor nos atraiu pela morte de Cristo. Que a nossa atração venha estar, meu Pai, nas coisas do reino. Que a nossa atração, nosso coração venha estar, meu Pai, pelas coisas do Senhor, Pai. Porque há muitos que estão caídos e estão com vergonha de se levantar, estão com vergonha de voltar a congregar, a voltar ao corpo. Que o Senhor possa nos ajudar, meu Pai, nessa caminhada, para que nenhuma distração nos tire do alvo, nos tire do foco, meu Pai, que é chegar até o céu, que é alcançarmos a vida eterna, Senhor. Que ninguém, nada nessa vida seja maior do que o Senhor para nós. Que ninguém, nada nessa vida seja maior do que o Senhor, meu Pai. Seja nenhum atrativo maior do que o Senhor para nós. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. O tema da mensagem, eu vou falar no final. É igreja inativa, diabo ativo. Às vezes a igreja ela fica inativa, ou muitos membros ficam inativos porque estão distraídos com as coisas desse mundo. E o diabo ativando e colocando coisas, e pescando, infelizmente, muitas pessoas dentro do aquário do Senhor.
Amém? Obrigado. Deus abençoe.